Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, vamos mentalizando a figura de Jesus e pedindo a Ele que faça com que nós possamos assimilar da melhor maneira possível a palestra do dia de hoje. O Evangelho de hoje nos diz o seguinte: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesses colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podereis desenvolver o vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Eu acho que o Evangelho de hoje tem muita coisa a dizer com a nossa palestra daqui, porque não basta nós termos conhecimento do Evangelho e do estudo da vivência de Deus ou de Jesus, mas nós precisamos colocar em prática. Então é com essas palavras que nós vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje a nossa palestra vai ser com a Roseli. Ela vai contar umas experiências da vida dela e como ela tomou conhecimento da doutrina espírita. É uma história muito interessante e é uma história real da vida dela. E vocês a Roseli. Ela já fez a noite na quarta-feira e todo mundo gostou. Um pedacinho da minha história com vocês. Agradeço a Tânia pelo convite e a esta casa. Eu gostaria primeiramente de perguntar se por um acaso tem alguém que está vindo aqui na nossa casa pela primeira vez. Que levante a mão assim. Muito bem-vinda. Que Jesus possa te abençoar. Alguém desse lado? Todos já somos conhecidos. Muito bom. Eu vou pedir licença para vocês para contar um pedacinho da minha vida. Foi uma história que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu sei que faz tempo, mas eu ainda me lembro. Como filha única, eu devo estar na frente de alguém, né? Vocês conseguem enxergar? Não fez mal, caminha um pouquinho, que daí eles vão vendo uns vertical de lá. Tá bom. Eu, como filha única, eu tinha uma amiguinha que tinha exatamente a mesma idade. As nossas mamães ficaram grávidas juntas, eram amigas, e crescemos juntas. Quem via diziam que éramos gêmeas. Cabelo igual, a roupa, a vovó dela fazia igual, e estudávamos no mesmo colégio, fazíamos a lição juntas, e tudo juntas. E assim crescemos. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, a mãe da Leia, Dona Isabel, disse para mim: Rose, nós vamos passar um mês de férias em Minas Gerais. Aí eu disse para ela: como assim? E eu? Eu não me imaginava um dia sem a Leia. Então, você vai ter que ficar aqui sozinha. Eu vou com a Leia e nós vamos passar um mês em Minas. Vamos visitar toda a família. E ela era, a mãe era de Minas. E vamos ficar por lá. Vocês não podem imaginar quão triste eu fiquei.
não sabia o que fazer sem a Leia. O meu pai, que era evangélico, o que ele fez? Ele viu a minha tristeza e ele se aproveitou, porque ele sempre me convidava para ir à igreja dele e eu não aceitava. Ele pensou, agora é a minha oportunidade. E me convidou para ir. Estava acontecendo uma semana de oração na igreja. Era uma igreja evangélica. E com muitos jovens, né? Era a semana dos jovens, era julho, eram as férias. E eu naquela tristeza, naquele sofrimento de estar em casa sozinha, sem ninguém para conversar, para brincar na rua, que naquele tempo ainda dava para brincar na rua, eu aceitei o convite. E pensei, melhor do que eu ficar em casa sozinha. E fui para a igreja comigo. Ele ficou imensamente feliz. Quando eu cheguei na igreja, os jovens vieram correndo me abraçar e me deram boas-vindas e não me largaram mais. E me convidaram para a noite seguinte. E eu me senti tão acolhida que eu falei, por que não? Vamos voltar na próxima noite. Lá estava eu. E a semana se passou. Todas as noites eu voltava para a igreja para ouvir o pastor e ver os amigos novos que eu estava fazendo, né? E quando chegou no domingo, no sábado, que era o último dia da semana, no domingo, eles me disseram, amanhã tem um piquenique. Eu falei, meu pai não vai deixar, imagina, ele nunca me deixou dar um passo fora de casa, imagina que ele vai me deixar em um piquenique sozinho. Mas a gente vai pedir para ele vai deixar. Eu falei, não vai mesmo. E não é que ele deixou. E lá fui eu para o piquenique. Nossa, que coisa maravilhosa! Um dia com esses jovens todos, os pais não eram permitidos, só tinha um pastor e algumas pessoas, né? Mas os pais não iam para o piquenique. E eu me diverti muito, nunca, uma experiência nova para mim. E continuei frequentando a igreja. E o que aconteceu quando meu amigo chegou? A Roseli já não estava mais ali. Tinha me inteirado tanto na igreja, feito amizade com eles, e que eu falei para a Leia, e agora? Agora você tem que vir comigo? Não, mas eu não quero ir para a igreja. Infelizmente, depois que aconteceu isso, nós fomos nos afastando. Ela continuou com os estudos no outro colégio, eu mudei de colégio e infelizmente os nossos caminhos se separaram. E eu continuei na igreja. Frequentava todos os sábados e de repente o pastor da igreja me disse o seguinte, me esqueci de contar a história de Tu. Esse foi um dos passeios. Vocês já ouviram falar na cidade de Salto de Tu, em São Paulo? Já? Tudo é grande, tudo é imenso lá. E uma vez nós fomos passear, o pai da Leia nos levou e foi muito engraçado o nosso passeio, porque realmente tudo era muito imenso. E um sábado, essa era a igreja realmente que eu frequentava. Achei uma foto dela no Google. O tio Google é fantástico, né? Achei uma foto. Essa foto é moderna, mas é da mesma igreja. E o pastor da igreja me disse, Roseli, no próximo sábado, você vai ter que apresentar a carta missionária. O que era a carta missionária? Eram as notícias que vinham lá da África, dos lugares bem longe, que o Evangelho chegava, e eles arrecadavam a oferta de todos os sábados, e cada 3 meses eles mandavam para um lugar diferente. E vinham notícias desses lugares. E essa carta missionária levava mais ou menos uns 8 minutos. E ele queria que eu contasse essa carta. Eu disse, mas eu contar essa carta para 400 pessoas? Eu tinha só 16 anos. Eu falei, mas será que eu vou ter coragem de fazer isso? Eu vou. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, ela disse, meu Deus do céu, você vai desmaiar de lá de cima, você vai cair, meu... Ela é desse jeito mesmo. Eu falei, não, acho que não vou cair não. Mas em todo caso, chegou o dia da carta missionária.
missionária, a minha mãe sentou ali na primeira cadeira. Bom, se ela cair, eu seguro, né? Aqui embaixo eu vou segurar. Mas eu não caí. Contei a carta direitinho, os 8 minutos, não podia passar de 8 minutos. Os 8 minutos, e assim foram se passando os anos. E eu ouvi aquele pastor contar as histórias, e falar das coisas, e falar da Bíblia. E um dia ele me pegou e falou: mas ele vem aqui. Me levou lá no quartinho, falei: tem bronca. O que será que eu fiz de errado? A gente procurava, né, fazer tudo certinho. E disse: olha, a sua saia está em cima do joelho, mas ela deveria estar embaixo do joelho. Como assim, pastor? Eu só tenho 16 anos. E as meninas da minha escola vão com a saia aqui em cima. Elas já olham para mim, dão risada, todo mundo comenta. É o tal do bullying hoje, né? E naquela época não se chamava assim. Tal do bullying. Por causa da minha saia, ela lá embaixo. Não, mas não pode mostrar o joelho. Mas eu sou muito jovem ainda. Não tem importância. Tem que pôr a saia lá embaixo. O que eram isso? Eram os dogmas. O que é o dogma? Alguma coisa que deve aceitar como verdade. Não importa se está certo ou não. Então, para você entrar num grupo, ou numa religião, numa sociedade, existem os dogmas. Ou você aceita, ou você não entra. Então, naquela igreja, não se podia usar saia curta, aqui em cima do joelho já era curta, não se podia. Não se podia cortar o cabelo, não podia passar a base na unha, tudo era pecado. Não se podia tomar café, também era pecado. Não podia comer carne de porco, não se podia comer camarão, porque lá no Velho Testamento já estava escrito que não era permitido comer essas coisas. Obviamente não se fumava, não se bebia álcool. Agora, ou você aceitava tudo isso, ou você não era batizado, você não poderia participar da igreja. Assim eram as coisas. Mas, pastor, eu acho que... Não, você não tem que achar nada. Você escuta o que nós estamos falando e é assim. Nossa, mas democracia zero. Achava aquilo bem estranho. Porque você começa a pensar. Você diz: não é possível isso. A gente tem que dar a opinião da gente, a gente tem que, né, participar. Mas não se podia. O tempo foi passando, os anos foram se passando. Nós tínhamos em casa uma vida muito difícil. O meu pai era alcoólatra e ele era muito violento. Foi para a igreja adventista, deixou de ser alcoólatra, mas ele continuou a ser violento. Ele não batia em mim, ele só batia na minha mãe. E era muito triste ver aquela situação. E eu cresci nessa situação. Quando fiz os 18 anos, eu não via a hora de ir embora de casa. Só que aquele tempo, naquela época, não era como hoje, que uma menina de 18 anos, ela é muito mais madura do que uma menina de 18 anos, né, nos anos 70. Você só saía de casa casada. Você não ia para uma outra cidade, fazer uma faculdade, nunca. Então, a única situação, né, a única coisa que eu poderia fazer para me livrar daquela situação era me casar. De repente apareceu um estudante de teologia lá na igreja e começamos a namorar. E só para complicar mais ainda a história, eu me casei com este pastor. Agora,
agora sim que as coisas ficaram mais difíceis. Se já tinham todos esses dogmas, eles aumentaram ainda mais. Aí o pastor, que agora era meu marido, me diz assim: nós fomos de São Paulo para Foz do Iguaçu, 1.050 quilômetros longe de casa. Eu nunca tinha saído uma noite de casa. E ele me diz: agora você vai ser o exemplo de todas as senhoras da igreja. Como assim, eu, o exemplo? Imagina eu, né, euzinha. Você. Elas vão todas se espelhar em você. E elas vão vir, vão pedir conselhos. Eu tinha 19 anos. Elas tinham 20, 30, 40, 50. E elas vão ter problema com o marido, com os filhos, e elas vão vir pedir a tua ajuda. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? O que eu vou dizer para essas senhoras? Nunca tinha saído de casa, nunca tinha dormido uma noite fora. Experiência de vida, zero. Simplesmente, a única experiência que eu tinha na vida era a experiência da violência. Mais nada. Aceitei, ajudei no que eu pude, mas quanto mais eu estudava a Bíblia, menos eu acreditava naquilo que eu estava estudando. Menos a minha mente clareava, porque não tinha discussão, não tinha estudo que você pudesse perguntar e dizer: mas eu não aceito isso aí, a minha cabeça não entra na minha cabeça. Você não podia, agora ainda casada com uma pessoa, muito menos, né? Tinha que ficar bem quietinho. As coisas foram se complicando, foram piorando, foram ficando cada vez mais difíceis, até o momento que eu vi que eu não conseguia mais continuar naquela situação. Então eu tive que me separar. Foi muito complicado. Foi muito difícil. A única coisa que eles me diziam: você vai para o inferno. Deus vai te castigar. Você está fazendo tudo errado. Quanto mais eu estava tentando fazer o certo e deixá-los contentes, mais eles me apontavam e diziam que eu ia para o inferno. Eu pensei: mas como é que pode um Deus ser tão vingativo e querer castigar as pessoas? Eu tenho a impressão que esse Deus não existe. Eles só inventaram esse Deus. Não pode existir. Não pode ter um Deus dessa maneira. Comecei o meu caminho sozinha. Sozinha, com S grande. Sozinha. Eu não tinha Deus, eu não tinha minha família, eu não tinha meus amigos, que tinham ficado todos em São Paulo. Eu morava sozinha em Foz do Iguaçu. Eu estava sozinha. Que difícil que foi caminhar sozinha. Eu acreditava que Ele não estava ali comigo, que Ele não existia, Ele não podia estar ali. E quando eu tinha que tomar uma decisão, eu não perguntava para Ele. Eu tomava essa decisão sozinha. Algumas vezes eu acertei, muitas vezes eu errei. Mas o livre-arbítrio que Ele nos dá, eu tinha o livre-arbítrio. Eu escolhia para onde eu queria ir. Foi muito difícil. Foi muito, muito, muito doloroso. Pensamentos suicidas, tristeza, choro, desespero, nessa caminhada sozinha. Os anos se passaram, muita coisa aconteceu,
que eu estava morando fora do Brasil e, graças às redes sociais, eu reencontrei a minha amiga. Jesus nunca me desamparou. Ele sempre esteve aqui. Eu é que achava que ele não estava. Sempre. Por mais que nós pensemos, ele me desamparou, ele não me ama mais. Não. Somos nós que pensamos assim. Nós que humanizamos Deus. Porque às vezes o nosso filho não obedece, ou obedece por temor, e nós achamos que Deus é a mesma coisa. Mas não é bem assim. Graças à rede social, eu reencontrei a minha amiga. Nós estávamos a 13.000 quilômetros de distância. E eu a reencontrei. E ela veio para a Inglaterra, ela veio me visitar. Eu fui para São Paulo e nós conversamos, nós choramos muito. Ela me contou a tristeza que ela sentiu quando ela chegou de Minas Gerais e eu não estava mais ali. Ela precisou de psicólogo para passar aquela tristeza, aquele problema. E ela me contou tudo. Tínhamos bastante coisa para conversar. 45 anos tínhamos passado. E ela veio para Balneário, que nós vimos passar férias aqui, nós nos reencontramos aqui. E um belo dia, em uma conversa, ela me disse: eu sou espírita. Ah, o quê? Você é o quê? Eu sou espírita. Mas como? Como que você... Para mim era uma coisa assim, né? Católica, que depois se tornou evangélica, que se casou com um pastor. Meu Deus do céu, ser espírita era a coisa mais horrorosa deste mundo. E eu fiquei intrigada, porque ela tinha se tornado uma mulher calma, uma mulher que passava a serenidade. Era tudo ao contrário do que eu imaginava uma pessoa espírita. E aquilo ficou na minha cabeça: a lei espírita. Mas eu não vou contar para ninguém, porque isso é uma vergonha. É vergonhoso. Decidi voltar para o Brasil e escolhi Balneário Camboriú como a minha cidade, porque São Paulo, capital, depois de 35 anos fora, eu não conseguiria morar lá mais. Tinha morado em cidades muito pequenas, vilarejos, e não me encontrava mais em São Paulo. Eu tinha medo de tudo, até da minha sombra eu tinha medo. Vim morar em Foz do Iguaçu, em Balneário Camboriú. Encontro uma pessoa, faço amizade, essa pessoa faz bicicleta. De repente, essa pessoa me fala que é espírita. Nossa, que coincidência. Conheço uma outra pessoa, isso coisa assim de semanas. Conheço uma outra pessoa, uma senhora, começamos a fazer amizade e descubro que ela é espírita. Já estava pegando o modo, né? As palavras, porque ela dizia: ah, quando a minha mãe desencarnou. A gente fala assim, né? Desencarnou. Ah, eu vou perguntar se ela é espírita. Você é espírita? Eu sou. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5. Será que era coincidência? Eu acho que não. As coisas continuaram assim. E eu tropeçava nos espíritos. Parecia que Balneário Camboriú era 100% espírita. Todas as pessoas que eu precisava para um eletricista, uma pessoa para fazer os móveis do apartamento, espírita. Até que um dia a minha amiga me disse: vamos fazer um encontro, vamos participar de um encontro de meditação do yoga. Aí eu pensei: nossa, que coisa interessante, né? Meditação do yoga. Vai ser em Floripa. Tudo bem, vamos.
Chegamos lá, o Ganesh era a pessoa que ia nos dar o curso, um americano, muito querido. E ele começou a explicar, a falar sobre a meditação. Aí ele pediu que nós fechássemos os olhos e nos conectássemos com Deus. E agora? Como é que eu ia me conectar com Deus se eu não acreditava que Ele existia? Eu esqueci de perguntar, um detalhe importante de perguntar. Eu esqueci de perguntar, mas agora já estava em Floripa, lá na meditação. Eu preciso conversar com ele. Fomos para o intervalo, aí eu falei, Ganesh, eu preciso muito falar com você. Como é que eu faço? Isso era o primeiro dia, eram 5 dias. Como que eu faço para fazer essa meditação, me conectar com alguém que eu não acredito que existe? Aí ele disse para mim, faz o seguinte, muda de nome, você não precisa chamar de Deus. Eu tenho certeza que você acredita nessa força maior que você tem dentro de você. Só que você aprendeu com um nome que você conecta com outras coisas que não tem nada a ver. Procura chamar a tua força interior, a centelha divina, o amor. Troca de nome, vê se você consegue. Vou tentar, não te prometo. Vamos para a parte da tarde do seminário, e quando ele pedia para se conectar com Deus, aí eu fechava os olhos assim, fazia aquela força, né? Para não misturar com aquele Deus que eu me lembrava lá dos dogmas, aquele lá que estava lá assim com o dedo em cima de mim, que queria me mandar para o inferno, que queria me matar, me trucidar, me queimar, porque a minha saia estava um pouquinho mais para cima do joelho, porque o meu cabelo estava um pouquinho mais curto, não estava assim, batendo na cintura. Era uma força que eu tinha que fazer muito grande, mas eu estava conseguindo. E assim foi todo o seminário. Saí de lá uma pessoa renovada. Foi maravilhoso o seminário. Aí a minha amiga me disse, agora você precisa vir para o centro conosco. Aí eu perguntei para ela, mas o que é o Espiritismo? Porque eu sei do Espiritismo umas coisas lá muito horrorosas, né, que eu escutei quando eu era criança. Me explica o que é o Espiritismo. E ela me falou, o Espiritismo está em cima de um tripé. São 3 coisas. Ele tem a ciência, a filosofia e a religião. São as 3 coisas juntas. Aí eu pensei, tá, a ciência é tudo bem, né? A ciência explica um monte de coisa pra gente, que é muito importante. A filosofia também, mas religião não. Eu não quero mais saber de religião. Religião arruinou a minha vida, não quero nem saber de religião, então eu não vou para o centro espírita. Não, mas você tem que vir. Você tem que vir porque é diferente do que você estava acostumada quando você, lá no teu passado. É muito diferente. E ela insistiu tanto que eu fui. Eu fui e comecei a estudar. Comecei a estudar o Livro dos Espíritos, e aquelas perguntas todas que eu tinha em toda a minha vida, que nunca ninguém me respondeu, agora eu estava recebendo respostas. E aquilo estava parecendo tudo muito maravilhoso. Não é possível isso. No último lugar que eu iria procurar a resposta, foi naquele lugar que eu encontrei. Aí eu fiquei sabendo de um curso que eles davam, isso era julho, que começava em agosto. Estudo sistemático da doutrina espírita. Eu quero fazer esse curso. Porque ali eu vou ter resposta de tudo, absolutamente tudo. 1º de agosto, no horário marcado, lá estava eu. Aí a recepcionista me falou, e você veio para algum estudo? Eu falei, eu vim para estudar o UESD.
mas você já fez a parte do primeiro semestre? Não, eu não sabia que tinha primeiro semestre. Ah, então você não pode estudar. Você tem que voltar no ano que vem. Ah, imagina que eu vou conseguir esperar até o ano que vem. Mas foi difícil esperar esses 20 dias, eu vou esperar um ano, mais meio ano? Ah, mas vai ter que esperar, você não pode começar agora. Tudo bem. A recepcionista virou-se para voltar para a recepção e cometeu o erro de me deixar ali no meio do corredor. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava cheio de sala com gente, era ali que eu queria estar. Olhei para trás, ela tinha desaparecido. O que eu fiz? Entrei na primeira sala, a na mais próxima. Falei, eu vou entrar, eu vou me sentar e não vai ter ninguém que me tire daqui. Eles vão ter que chamar a polícia, eu não vou sair daqui. Entrei, me sentei, veio o professor, começou a falar, pegou o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não era o ESG, mas era o Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria ser estudado, segundo eles, depois de todo o ESG feito, que são mais de 5 anos. Então eu dei uma piadinha só, mas tudo bem. A igreja que eu frequentava antes, ela obrigava todos os irmãos a lerem a Bíblia todos os dias. Fazia parte de um dos dogmas. Mas você bem, vocês podem ver, tem dogma bom, né? Então eu fiquei lá 12 anos. Então eu li a Bíblia 12 vezes, de capa a capa. Pergunta se eu entendi tudo. Não, eu não entendi quase nada. Agora eu tinha o privilégio de estudar os livros com a explicação dos Espíritos. Então aquelas parábolas um pouco complicadas de Jesus, né, que eram todas metáforas, difícil de se entender, e outras coisas, agora eu tinha explicação. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E eu fui um sábado, eu fui 2, eu fui 3, sentava ali sempre rezando para ninguém me enxergar. Transparente, bem escondidinho ali. O final do ano chegou, teve a festinha de encerramento, ninguém me expulsou de lá. Foi maravilhoso, frequentei o curso por 2 anos e meio. Ninguém perguntou nada, de que planeta eu tinha caído. Foi tudo assim que aconteceu. O tripé, nós temos uma explicação. O nosso Chico Xavier, que eu acho que todos já ouviram falar, através do Espírito Emmanuel, ele, numa entrevista, ele disse: a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, as três coisas são conectadas. Nós precisamos das três para compreendermos o Espiritismo. E ainda o mesmo Emmanuel nos diz: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. E acrescenta: no aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por construir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Mas agora, nós perguntamos: o que é fé? Aquela fé que eu conhecia era a fé cega. Era aquela fé que
o pastor falava e estava falado. Ninguém discutia, ninguém perguntava, nada. Aquilo estava escrito lá no Velho Testamento e assim teria que ser. Eu chamaria esta fé uma outra definição de fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, mas eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Aquela fé que eu conhecia, nós poderíamos chamar de PF. Quem sabe o que é um PF? Você vai num restaurante e você diz, eu quero um PF. Lá em São Paulo, a gente chama assim, é o prato feito. Então, o garçom vem e traz um PF. Normalmente tem arroz, feijão, um bife, batata frita. É o tal do PF. É desta maneira que era a minha fé. Era uma fé que eu tinha que aceitar. Eu não poderia discutir. A fé raciocinada, ela precisa de alicerces. De onde vêm esses alicerces? Esses alicerces vêm da nossa família. Podemos ter uma família católica, podemos ter uma família evangélica, podemos ter uma família judia. Não importa. Nós vamos receber dessa família o alicerce para a nossa fé. Porque nenhuma religião é má. Nenhuma religião ensina a maldade. É o ser humano que atrapalha as coisas, que interpreta as coisas erroneamente. O que mais que faz parte da nossa fé? O que nós vamos construir a nossa fé? A nossa fé, a minha fé, a tua fé, a fé de cada um de nós. Porque é uma coisa nossa, não é uma coisa do grupo sublime, não é uma coisa das pessoas de Balneário Camboriú, não. É de cada um de nós. O que mais que vai fazer construir essa fé? A nossa vida, a nossa experiência que nós já passamos. Todos nós aqui temos a nossa história. É essa história que vai fazer a construção da nossa fé. As nossas vidas passadas, que nós achamos que nada influencia, muito influencia, mas que nós, por sorte, não lembramos. Deus nos dá esse privilégio de não nos lembrarmos. Os nossos pais, que nos incutem histórias, opiniões. Você não presta para nada. Você faz tudo errado. Você não tem capricho em nada. Coisas que a gente ouve quando é criança, infelizmente, alguns de nós. Tudo isso vai refletir na nossa fé no futuro. Os livros que nós lemos, os estudos que nós frequentamos, tudo isso vai nos ajudar a ter uma fé inteligente. Será que essa fé muda? Será que o que eu acredito hoje, eu vou ter que acreditar na mesma coisa até o dia que eu desencarnar? Não. Essa fé pode se modificar. Porque eu aprendi uma outra coisa, nós temos que estudar, temos que aprender, temos que ler, temos que discutir com os nossos amigos. Até que essa verdade ecoe no nosso coração. Aí podemos dizer, essa é a nossa fé. É no que eu acredito, o que eu sei, o que eu estudei. Não o que a Roseli falou, ou a Tânia falou. Por isso é que é muito importante nós estudarmos. Nós temos livros de Allan Kardec, nós temos livros de Chico Xavier, nós temos livros do Divaldo, temos revistas espíritas, temos muita coisa de outros autores
que nos ajudam a entender e a saber como nós devemos nos comportar. Nós devemos buscar essa verdade até que ela fique dentro do nosso coração. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, através dos Espíritos, ele escreveu: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega, como nós dissemos. Nada examinando, a fé cega aceita, sem controle, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Aquela fé que nós construímos dentro do nosso coração, será que eu posso transferir para o meu filho? Será que eu posso transferir para o meu esposo, para minha mãe, para o meu pai? Não, ela é intransferível. Assim construímos a nossa fé. Aquela fé que não vai nos desamparar nunca, vai estar sempre conosco e vai nos ajudar a cada dia a ter esse Jesus conosco e estar conosco e nos ajudar sempre. Tem uma poesia de Chico Xavier que veio até ele através do Espírito Meimei, que é sobre a fé. É bem curtinha, eu quero deixar com vocês para terminar. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eu sei o que é isso. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade se amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Jesus está aí e Ele quer abraçar a cada um de vocês. Não se esqueçam nunca que, apesar das dificuldades, dos problemas, Ele está sempre do nosso lado. Que Ele nos abençoe hoje, todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Assistindo as colocações da Roseli, eu me lembrei das religiões que existem no mundo e na nossa apostila que nós temos. O cristianismo. O que o cristianismo prega? Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faz-o também para eles. Confucionismo é uma religião que quase não tem aqui no Brasil, mas o que ela prega também? Não falas aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Deve ser aqui não faças. O ditado saiu, aqui digitou, deve ter feito um pouquinho errado. O budismo é um pouco
conhecido por nós. Eu sei que já teve gente aqui na casa que praticou, foi algumas vezes no budismo. De 5 maneiras, o verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. O hinduísmo. Não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causaria dor. O islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. O xiismo. Julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. O janaísmo. Na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. O zoroastrismo. A natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada de que seja bom para nós mesmos. O taoísmo diz o seguinte: considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse teu. E a última é o judaísmo. O que o judaísmo diz? Não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Então, se nós formos ver que nós estamos aqui, caminhando na Terra, procurando ser cada vez melhor, nós temos que ser melhor, praticando a caridade, o amor e sendo melhor para com todos os nossos irmãos. Era isso que eu queria só finalizar para vocês, não para completar, mas para alimentar o que a Roseli falou. Nós temos que ter fé e acreditar naquilo que nós estamos fazendo no aqui e agora. Então é com essas palavras que nós vamos receber o passe, a energização de hoje, fazendo uma prece à nossa Mãe Maria, que tanto nos ajuda e nos orienta no mundo maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, e que assim seja. Vamos aguardar o passe, procurando fazer silêncio. Não esquecendo que nós temos uma lista ali na frente e os prêmios, está faltando só um prêmio aqui, mas ele já está encaminhado, tá? Já está tudo, se vocês quiserem nos ajudar, nós estamos um pouquinho de dificuldade em pagar o aluguel dessa casa aqui, que a partir do dia 23 vence nosso contrato e ele vai subir bastantinho, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar através dessa rifa, tudo bem.